Tem muito de Deus para a nossa vida hoje aqui. Que bom que você veio. Quando você vem para a casa de Deus, para um lugar de adoração, em plena segunda-feira à noite, você está dizendo: Deus, não é que eu sou desocupado não, mas é que o Senhor ainda é minha prioridade. É um esforço, eu reconheço isso, né? Deus abençoe de verdade, pastor Josimar, pastora Beta, toda a sua casa, sua família. Deus abençoe, é uma honra, viu? Tom Carf, Deus te abençoe. É uma honra, uma alegria podermos estar juntos aqui nessa noite. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Poucas vezes eu tremi tanto. Estou me lembrando de quando eu tinha 16 anos. E fui ministrar pela primeira vez, fui trazer uma palavra pela primeira vez. E ali eu tremia porque era a minha primeira vez e eu não tinha a menor noção do que poderia acontecer. Nunca tinha feito aquilo, não havia referência alguma de o que poderia acontecer no desenrolar e na entrega. E hoje, depois de 18 anos, eu me sinto exatamente igual àquele dia, hoje, aqui, agora. Igual. Porque depois de um tempo caminhando, você começa a ter algumas experiências, né? E elas vão te dando um pouco mais de confiança para saber o que acontece quando você abre o texto, quando você vai ministrar a palavra. Então você vai tendo uma referência do que já aconteceu, do que Deus já fez, do que pode ser que aconteça diante daquele texto, né? Você já começa a ter um pouco de noção qual é o reflexo da igreja ou a interação dos ouvintes. Se a mensagem for um pouco mais disciplinatória, tem dia que a gente mesmo diz: eita, Deus me dá graça que hoje vai arrochar, e arrocha para todo mundo, né? E tem dias que você já imagina o que vai acontecer, porque você reconhece, você pensa assim: nossa, Deus me confiou um diamante, Deus me confiou algo que com a sua graça será inevitável um retorno de alegria, de celebração, de júbilo, de festa. Isso, com o passar dos anos, você acaba tendo uma prévia leitura, sem nunca saber qual será o resultado definitivo. Porque eis o único ofício da vida de qualquer homem e mulher que deseja servir a Deus nessa área, que você jamais terá domínio sobre o resultado, jamais. Porque depende exclusivamente da vontade dEle. E ninguém tem controle sobre a vontade de Deus. Então todo aquele que ministra, seja o louvor, seja a palavra, seja um conselho, seja uma oração, ele vive uma fé na certeza de que o resultado ou a resposta daquilo depende exclusivamente de Deus. E a soberania de Deus não permite a gente estabelecer uma métrica do resultado. Como assim? Vai dar X, vai dar Y, não. Na equação de Deus, o resultado sempre é o X, né? A incógnita, você não sabe. Deus é soberano e o texto é claro acerca dessa característica dele como Deus. Ele faz o que ele... E isso complica a vida de quem depende dele. Você está conseguindo compreender o que eu estou falando? E Camila, por que você está falando isso? Porque hoje eu estou numa situação complicada. Complicada como quando eu tinha 16 anos e naquela época eu não tinha absolutamente nenhuma referência. Mas 18 anos se passaram e agora eu tenho algumas lembranças, mas me parece que nessa noite Deus as reputou a nada. Porque havia tantas coisas das quais eu podia me apoiar nessa noite para ter um vislumbre do que eu poderia fazer e de como eu poderia ser útil. E Deus pegou toda a seleção desse acervo de anos, de textos, de mensagens e fez assim, ó. E eu disse: não faça isso comigo, não. E ele disse: hoje, se você quiser ir, vá como uma pregadora. Mas se você quiser que eu te envie, seja profeta. E ser pregador é muito bom,
Mas não foi nem isso que me fez escolher a opção 2. Foi quando eu discerni. Ele pode até permitir que eu chegue, mas na segunda opção ele está dizendo que vai comigo, que me envia. Então eu estou tremendo, porque é de hoje para agora. Daniel capítulo de número 10. Não espere retórica, não espere oratória, não espere técnica. Eu de verdade não espero nem que você espere nada de mim, porque hoje eu estou esperando só dele. Espere dele. Há de Deus uma palavra àqueles que estão ao alcance da voz profética nessa noite. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 10. Versículos de número 7 em diante. Essa água é minha? É? Ninguém botou a boca nesse negócio aqui não, né? Diz assim o texto: só eu, Daniel, tive aquela visão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas caiu sobre eles um grande temor e fugiram para se esconder. Fiquei, pois, eu só e tive esta grande visão, e não restou força em mim. Desfigurou-se a feição do meu rosto, e eu não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o rosto em terra, profundamente adormecido. Olha para o teu irmão e diga assim: desmaiou. É isso aí, ele desmaiou. Certa mão me tocou e fez com que me levantasse, tremendo sobre os meus joelhos. Tremendo, se levantou com muita dificuldade, porque não se levantou por espontaneidade, levantou-se porque o anjo o colocou de pé. Então ele tremia e batia os joelhos um no outro, tentando manter-se de pé. E sobre a palma das minhas mãos, ou seja, se levantando, e disse: Daniel, homem muito amado, atende as palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque te fui enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, pus-me em pé, tremendo. Somente até aqui, diga amém. Amém. Deixa eu só refrisar aqui a parte final. Pus-me em pé, tremendo. Complete aí se a sua versão for semelhante. Pus-me em pé, tremendo. Pus-me em pé, tremendo. Então ele conseguiu, ele ficou de pé, mas ficou como? Estava tremendo, mas estava? Estava tremendo, mas estava? No 3 você vai liberar uma palavra de ordem profética para alguém aqui nessa noite, ok? Quando eu disser 3, você vai dizer assim: aguenta de pé. Calma que eu não contei até 3 ainda. Quando eu disser 3, você vai liberar essa palavra para a vida de alguém hoje aqui. Você está sendo boca de Deus ao fazer isso nessa noite. Você vai dizer a essa pessoa: aguenta de pé. E o que, Camila? Já já a gente vai desenrolar, mas por hora só dê a essa pessoa essa certeza. Eu conto 1, pegue na mão de alguém agora. Eu conto 2, não faça isso com a mão meio fria, porque já é constrangedor segurar a mão de alguém. Se você fizer isso de maneira requenguela, ele fica ansioso para soltar.
Então aperte a mão firme e faça essa pessoa perceber que ela sentou-se ao lado de alguém que não veio fazer uma social nessa noite. Que ela está sentada ou de pé ao lado de um profeta, de uma profetisa do eterno. Que Deus colocou essa pessoa com uma palavra de Deus em seus lábios para levantá-la, para inspirá-la. 2,5, prepara, dá um apertãozinho. Olha para ela, no 3 você vai dizer: aguenta de pé. 3, libera. Repete de novo e diga: aguenta de pé, de pé. Vai tremer, mas vai ficar de pé. Vai sacudir, mas vai ficar de pé. Não vai ser fácil, mas você vai aguentar de pé. Fica de pé. Oh, glória aos que estão de pé. Podeis assentar. Glória a Deus. Aos que estão de pé, aguentem. Aguentem de pé. Glória a Deus. Durante a trajetória do profeta Daniel, esse grande homem de Deus, que cresceu tanto na Babilônia, ele vai deixar para nós ao longo da sua trajetória lições que são importantes e indispensáveis nesta noite. Me parece que Deus reuniu nessa noite aqui os escolhidos a quem Ele confiou uma visão. Não são aqueles a quem Deus deu o poder de enxergar, são aqueles a quem Deus confiou uma visão, ou seja, a capacidade de enxergar além daquilo que está diante dos seus olhos no momento, a capacidade de ver o que acontece depois das circunstâncias e dos dias difíceis, a capacidade de acreditar que tem algo além, algo a acontecer depois do que já aconteceu, algo a viver depois do tanto que sofreu. Enfim, gente que consegue enxergar aquilo que ainda não existe, porque não depende das circunstâncias favoráveis, para crer que esse futuro está próximo e em tempo oportuno se tornará presente em sua vida. E eu tenho essa impressão, eu tenho essa certeza, para falar a verdade, que Deus reuniu aqui nessa noite gente de visão. Gente a quem Ele quer dar uma estratégia de continuidade. Porque o mais difícil não é ter uma visão, é suportar a realização dela. É esperar até o dia do cumprimento, quando ela deixa de ser uma visão e se torna uma realidade em sua vida. E a visão, ela tem um poder de, ainda que não seja a realidade presente, ou seja, sendo um vislumbre do futuro, ela tem o poder de mexer com toda a nossa estrutura. É por ela, na verdade, que a gente caminha. Tanto que quando temos a oportunidade de estar em lugares de extrema escassez, onde não há perspectiva e, consequentemente, expectativa alguma de vida e futuro, o que mais assombra quem tem uma vida saudável, quem tem esperança e vislumbre de um futuro melhor, diante dessas pessoas que moram em lugares de extrema escassez, onde toda a sua vida é limitada por aquilo que está acontecendo agora, visto que eles não têm referência alguma de sucesso à sua volta. Alguns porque não têm nem mesmo televisão que lhes ajude com a arte, com o lúdico, a sonhar alguma coisa que está a acontecer. Outros que porque também não têm nenhuma referência humana, de ninguém próximo, que dê a eles a inspiração de que se alguém conseguiu, essa pessoa também pode conseguir. Fazendo a obra missionária, eu já tive a oportunidade de entrar em lugares onde o que mais me assustou não foi a escassez de comida, não foi a escassez de bebida, por mais escasso que fosse. O que mais me assustou foi olhar para crianças de 7 anos que ainda não fazem cálculos sobre a vida. Quando você pergunta, por exemplo, uma criança o que ela quer ser quando crescer, ao te responder, por exemplo, que ela quer ser astronauta, ela não faz a conta de quanto estudo, ou de quantas faculdades, ou de quanta ajuda será necessária até que ela consiga viver a realização disso. Então, isso torna o sonho para ela algo extremamente possível agora, enquanto ela tem 7 anos. Quando você pergunta, por exemplo, para uma criança que lugar que ela quer conhecer, e ela fala sobre um parque temático famoso, ou sobre um lugar que ela quer ir, ela não sabe nem quanto o pai dela ou a mãe dela, quem sustenta ela, ganha de salário. Ela faz essa viagem no pensamento dizendo: eu quero conhecer tal lugar, porque o sonho ele encurta o percurso.
E ele não faz a pessoa medir o cálculo para chegar até lá. Ele só faz essa pessoa ver a realização da chegada. E uma das coisas que mais me impressionou nesses lugares de extrema escassez não era a falta do recurso, mas até em decorrência do recurso ou da falta dele e a falta de inspiração para ver, para sonhar, enfim. O que me espantava era olhar para crianças de 6, 7 anos de idade e perguntar para elas, na tentativa de puxar uma conversa, e dizer assim: o que você quer ser? E ela não ter resposta alguma, porque ela não acredita que ela seja alguém e que ela possa ser alguma coisa. Você olhar às vezes para alguém e perceber que a crença da limitação não está só no recurso, mas está no pensamento. Por exemplo, esses dias, junto com uma amiga, ela olhou para uma dessas crianças e, querendo saciá-la, visto que ela não tinha possibilidade de recurso algum, mas essa amiga que estava presente podia dar o recurso, ou seja, a realização de qualquer sonho, de um brinquedo que ela tivesse, olhou para ela e disse assim: o que você deseja ter? Fala um presente que eu quero trazer para você na próxima vez que eu vir aqui. Ela devia de ter uns 8 anos de idade mais ou menos, e aí ela disse assim: ela não conseguia responder. E aí a amiga insistia e dizia assim para ela: qualquer coisa, uma boneca, uma bola, o que você quer? O que você fala que a tia vai trazer para você? O que você quer? Escolhe alguma coisa, uma coisa que você gosta muito. E ela dizia: o que você trouxer tá bom. E olhando para os olhos daquela criança, você não via que era uma humildade disciplinada ou uma virtude espontânea, mas o que havia ali era a falta completa de qualquer expectativa de que alguma coisa boa ou que valesse a pena poderia acontecer com ela. O que você via ali era uma criança se comportando como adulto, como quem diz: eu não quero ter expectativa de nada porque eu nunca soube o que é ter alguma coisa. Então eu não posso gastar o restante que eu tenho de vida acreditando em algo que eu não sei se vai acontecer. Porque a carga que eu tenho, a energia que eu tenho, a vontade que eu tenho, ela precisa me dar condições de viver na realidade que eu vivo. E essa realidade roubou de mim qualquer possibilidade de sonhar. E naquele dia a lição foi nossa, a lição foi dessa minha amiga, que olhando para aquele cenário percebeu que a gente não bastava chegar ali com comida, com roupa, com água, com brinquedo, mas com a única mensagem. Oh, alguém já começou a entender aqui. Que tem o poder de resgatar qualquer pessoa de qualquer lugar. E eu vou repetir: esta mensagem tem o poder de resgatar qualquer pessoa de qualquer lugar. E eu sinto a autoridade de Deus para liberar isso novamente. Esta mensagem tem poder para resgatar qualquer pessoa de qualquer lugar. É o verbo vivo que se fez carne. É a mensagem da cruz. É a mensagem do evangelho. É aquele que não está limitado a tempo, espaço ou circunstância. É aquele que, como disse João, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele tira o homem do monturo e coloca para se assentar em meio aos príncipes. Ele escolheu uma sociedade que era considerada um vermezinho, do qual ele mesmo reconhece sua pequenez acerca de Israel, dizendo: ó, vermezinho de Jacó. E o que ele fez com ela? Ele disse: tu não serás mais cauda, eu te ponho por cabeça. Ele é aquele que tira as escamas dos olhos, não só de quem não tem perspectivas, mas como tem as expectativas erradas, como Saulo no caminho de Damasco. Depois que ele encontrou Jesus, se tornou o maior missionário, visionário, transcultural da igreja. Por quê? Porque ele compreendeu e ele discerniu que havia algo além das perspectivas e da expectativa que ele já tinha. Então, Camila, sobre o que você quer dizer hoje? Eu não quero falar apenas sobre uma visão, eu quero falar sobre a visão. Eu não quero falar apenas sobre uma perspectiva, eu quero falar sobre a perspectiva que fizeram os homens no Coliseu entregarem, seja a vida ou a morte, que fizeram homens cuja visão estava focada nele, dizerem: o viver a Cristo e o morrer é lucro. Sabe o que ele está dizendo? Se vivo, vivo por esta visão, e se morro, me encontro com ela frente a frente. Então isso não faz mais diferença. Quem está dotado de uma visão, complete aí para eu saber que você está comigo. Quem está dotado de uma visão se torna alguém
não apenas com o poder de enxergar além, mas levar outros a verem e a sonharem. Na mesma perspectiva, você se torna um canal que leva as pessoas a transcender. Naquele dia na obra missionária eu aprendi que comida é muito bom, água é muito bom, roupa é importante e brinquedo é necessário, mas se nós não tivéssemos uma visão que pudesse ser compartilhada, nada mudaria. E Deus trouxe gente hoje aqui dizendo: mais do que os recursos que o mundo não tem, você tem o que dinheiro nenhum no mundo jamais vai poder te dar. E você precisa trazer esse cenário e esse ambiente através do seu chamado, através da sua vocação, através daquilo que o Senhor já tem lhe dado. Eu estou olhando aqui e estou vendo várias pontes, e Deus está falando para mim assim: olha, diga para ele que o sonho dele não é dele, é conexão de passagem para muitas pessoas ampliarem a sua expectativa, corrigirem as suas perspectivas e irem além da sua realidade presente. Camille, aonde Daniel se adequa em tudo isso que nós estamos falando aqui? É porque Daniel é alguém que, olhando em todos os capítulos do seu livro, eu percebo a transição de alguém que não abre mão de uma visão. Eu percebo alguém que desde o início, no capítulo 1 do seu livro, no verso de número 17, Deus já deixa claro a que havia separado ele. Olha o que o texto vai dizer: que depois daquele período onde ele pediu o eunuco para experimentá-lo 10 dias, a não comer do manjar do rei e da porção diária, mas se abstesse e comer somente legumes e beber água, depois que o seu semblante e sua aparência melhoraram, olha o que o texto vai dizer depois desse processo. Vai dizer assim: olha, a estes 4 jovens que eram seus amigos, presos junto com ele e se tornaram companheiros de toda a sua jornada na Babilônia, o texto vai dizer assim: Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, e Daniel tornou-se. Eu percebo então que a capacidade de ser aquilo que Deus quer que eu seja é uma atividade de engajamento mútuo. Deus quer fazer e eu quero que Ele faça. Deus tem para dar e eu sei as áreas e quero receber. Tornou-se, olha isso. E Daniel tornou-se entendido em todas as visões e sonhos. Aí no capítulo 2, a partir do versículo 19, você vai ver que o Senhor começa a abrir uma oportunidade para discernimento de visões, para discernimento de sonhos. É quando Nabucodonosor tem um sonho que ele não entende o sonho que ele sonhou, e aí ele chama os magistrados, os magos, astrólogos e cientistas do seu reino, a fim de que eles não deem apenas a interpretação, mas essa foi a maior prova, literalmente uma prova, que Nabucodonosor, indignado e angustiado pelo seu sonho, vai estabelecer diante daqueles que eram seus conselheiros e seus magos e etc, e ele vai dizer assim: eu quero que vocês digam o que foi que eu sonhei. Presta atenção, porque não é só interpretação. Olha o que Nabucodonosor dizia: eu quero que vocês digam qual foi o sonho que eu sonhei. E este sonho que me angustiou, eu quero que, além de descrever o sonho que eu sonhei, vocês deem a interpretação desse sonho. E os homens começaram a dizer para ele: dá-nos pelo menos o sonho. Conta o sonho que a gente vai te entregar a interpretação. Enquanto eles pediam isso, Nabucodonosor dá uma ordem e ele diz assim: pode acabar com todos eles, as suas casas vão ser monturos e suas vidas serão despedaçadas, porque eles estão querendo ganhar tempo. Eu não vou mudar o decreto. Rapaz, e ele chamou então Antioque e ele disse assim: pode dar cabo da vida de todo mundo, estabelece a ordem desse decreto. Enquanto ele está indo para lá, Daniel vê este homem a quem foi incumbido de cumprir o decreto de execução do rei diante daqueles que não sabiam o seu sonho e menos ainda a sua interpretação, e ele interpela esse homem e ele diz para ele: por que há tanta velocidade em cumprir esse decreto? Ou seja, por que se corre tanto para a morte? E aí ele conta a história para Daniel e Daniel diz assim para ele, Daniel sugere dizendo assim: me ponha em sua presença.
e eu vou dar o sonho e a interpretação. Daniel sai daquele momento, aguarda ser chamado, chama seus amigos e diz: orem por mim. Levantem um clamor para que Deus haja com misericórdia, porque ele foi agir em defesa da vida. E eu sei que o nosso Deus é misericordioso. Naquele tempo, envolto em intercessão e no desejo de salvar pessoas, porque uma visão que não visa salvar pessoas não servirá a sua execução, não servirá a sua estratégia. O Senhor dá para ele o sonho, meu Deus, e dá para ele a interpretação do sonho. E ali começa então Daniel a discernir e a compreender a vontade de Deus para a sua vida e a sua vocação naqueles dias, dentro desse reino e dos futuros que viriam, e dentro daquele palácio. Ele entra na presença do rei, o restante você já conhece a história. Ele entrega para o rei o sonho, ele dá a glória toda para Deus, dizendo: olha, nem eu e nem nenhum daqueles que o Senhor matou ou mandaria matar poderiam dar a interpretação, porque esse mistério só o Deus do céu, a quem eu sirvo de contínuo, só ele poderia dar. Olha o que ele está dizendo: não é falta de glória deles, nem excesso de glória minha. A glória é de Deus. Ele deu o sonho e ele me contou qual é a sua interpretação. E assim foram se intensificando as visões de Daniel. No capítulo de número 5, ele agora é chamado, depois de muitos anos e de mais algumas visões, para poder interpretar a mão que escreveu na parede, diante do banquete que Belsazar ofereceu, e fez uso dos utensílios da casa do Senhor, vituperando assim a glória de Deus em desonra diante dos homens. Ele era um homem soberbo, não havia nele humildade, ele exaltava o próprio coração. Aí nesse banquete uma mão apareceu, arrebatou-lhe a alma, tamanho pavor da visão que Belsazar teve, numa visão diante dos seus olhos, e ele queria a interpretação daquelas palavras, Mene, Mene, Tekel, Ufazim. E ele ficou impressionado e ele disse: quem poderá? Daniel, olha esse homem. Ele tem o poder de interpretar, vai ouvindo isso aí, de interpretar sonhos e visões, e traz o currículo de Daniel. Belsazar aprova e diz: manda ele vir. Quando ele vai entrando na presença de Belsazar, Belsazar pergunta para ele: és tu aquele Daniel? O que ele está dizendo? Você é o mesmo? Você mudou? Você ainda discerne? Você ainda entende? Deus ainda te usa? Como se fosse isso. E Daniel dá para ele a interpretação e diz o que vai acontecer. E mais uma vez, sem deixar fio solto, a interpretação é certeira, porque verdadeiramente é Deus que dá a Daniel o discernimento, as visões e as intenções dos corações de quem procura saber a interpretação. Vem caminhando comigo mais um pouquinho. Aí no capítulo de número 7, você vai ver uma virada. A vida de Daniel ao longo dos anos vai se transicionar, porque se lá no capítulo 1 ele é um jovem, aqui no capítulo 7 ele já é um senhor. Se lá no capítulo 1 o seu cabelo é pretinho, aqui já está tudo branquinho. São momentos da vida onde você pensa: o que mais eu poderia ver? São momentos da vida, numa aplicação prática aqui para nós, aonde a gente pensa: depois de tudo que eu passei, depois de tudo que eu vivi, depois de tudo que eu já vi e conheci, será que haveria ainda algo depois disso? Vamos falar a verdade? Muitas vezes associamos o sucesso daquilo que Deus quer fazer em nós ou através de nós e limitamos isso ao tempo da vida que contamos no Cronos. Olhamos para o espelho e se já não há um corpo muito robusto, pensa-se que já não há mais vigor. Logo, Deus não pode contar tanto com você. Não é como Deus age, mas é como a gente pensa. Porque normalmente refletimos em Deus o reflexo que temos do julgamento que fazemos para as outras pessoas.
Só que como disse o Senhor a Samuel, eu não vejo como vê o homem. O homem olha a aparência, o homem olha o que está fora, mas eu, Samuel, eu provo os corações ao longo de toda uma vida. Ainda que nessa vida você tivesse dias para viver 1000 anos, Deus não está contando com o braço da sua carne. Deus está sempre olhando para a pureza do seu coração. Deus está sempre olhando para a intenção da sua alma. O que eu digo aqui não é conversa emocional, não. Estou falando conforme me deu ordem o Senhor. Mas para que você tenha certeza, quando o Senhor apareceu a Abraão a primeira vez, Deus deu a ele uma forma de fazer cumprir o que ele havia prometido a Abraão. O que ele prometeu a Abraão? Muita terra, muita possessão geográfica e territorial para a sua herança. Então, a fim de fazer Abraão peregrinar, para que no período de caminhada ele conhecesse e se relacionasse com Deus, porque quando Deus chama Abraão para ver Canaã, Deus não está chamando Abraão para conhecer terra, Deus está chamando Abraão para conhecer ele. Tanto é que ele já sabe que a terra era Canaã, mas ele não diz, vem que eu vou te mostrar Canaã, não, vem que eu vou te levar para uma terra. Responda aí, Deus sabia ou não sabia qual era a terra? Sabia, mas não contou para ele, porque isso não é sobre caminhar para Canaã, isso é sobre caminhar com Deus até chegar lá. Isso é sobre conhecer Deus, não é sobre conhecer uma terra. É assim que Deus trabalha conosco. Mas veja, dentro dessa perspectiva, Deus tem uma forma de fazer Abraão tomar posse daquilo que ele prometeu a Abraão. Então ele trabalha com Abraão durante muitos anos, desde que ele encontrou a primeira vez, dizendo assim: Abraão, aonde você botar a planta do seu pé, ou seja, onde o seu pé pisar, ali eu vou te dar por possessão. É por isso que Abraão ora está no sul, ora desce, ora está no norte, ora está mais de um lado do monte, ora está em cima do monte, ora está aqui, ora está acolá, porque a vida de quem tem promessa é assim, é uma vida de peregrinação, porque é caminhando que você vai conhecendo quem o Senhor é. Então veja, enquanto ele tem força, enquanto ele tem vigor, enquanto ele vai caminhando com o Senhor, aonde ele pisa, Deus vai dando possessão, aonde ele pisa, Deus vai botando na escritura, vamos dizer assim, da herança de Abraão. Ele pisou, é dele, ele pisou, é dele, ele pisou, é dele, é dele, é dele. Se ele virasse para o norte, era dele. Se ele subisse ao sul, era dele. Se ele descesse ou ficasse ao centro, era dele. Porque o método para tomar posse da terra que Deus confiou era: onde você botar o seu, aonde você botar o seu. Então o que é que Deus está dizendo? Anda, caminha, toma posse, mede a terra, vai entrando, vai indo, vai desbravando, vai, ele vai. 25 anos antes da chegada de Isaac, ele está peregrinando, ele vai entrando, vai caminhando, ora cansado, mas caminha, a idade vai batendo, mas ele vai caminhando. Ele não diz para Deus que vai parar. Abraão nunca parou, ele só fazia aquilo que Deus mandava. O Senhor lhe dava uma direção e ele obedecia. Por isso que Deus lá no início chama ele de servo, mas depois de um tempo de obediência chama ele de amigo, porque para Deus relacionamento não é quantidade de dinheiro, nem quantidade de teologia. Foi o próprio Jesus que disse: sereis meus amigos se fizer o que eu mando. Abraão tem um nível de obediência, do qual fez no início da sua caminhada ele ser chamado de servo, e no final dela ele ser chamado de amigo de Deus. Tamanha era a disposição da sua obediência para fazer aquilo que Deus mandava. Então Deus nunca parou de mandar ele andar. Só que quando Deus parou de dar a direção que ele tinha que seguir, ele ficou estático em um lugar. Por quê? Vendo Deus que já não havia nele o mesmo vigor de suas pernas, a panturrilha já não estava mais durinha. E imagina você locomover de lugar para lugar. Não é a tua casa, é a tua casa e tuas 1000 ovelhas, teus 30.000 camelos. Rapaz, era uma engenharia. Era uma engenharia. Casa de Abraão tinha mais gente do que tem hoje aqui, se contar de servos e servos nascidos dos seus servos. O texto diz que havia na casa de Abraão 3 gerações nascidos de servos. Quando Abraão ia desarmar a tenda, não fica imaginando que ele enrolava o tecido da tenda. Bota, é ruim, hein? Era uma engenharia. Para sustentar uma visão, você não tem noção de quanta gente se carrega. Antes de Jacó morrer e partir para o Senhor, vamos dizer assim, ele disse assim: já não enxergo muito bem, meu filho José, no dia que o viu novamente. E disse para ele: mas eu me alegro, porque quando te vi partir, te vi só. E ele foi embora. Por quê? Porque seus irmãos lhe venderam. E venderam por quê? O texto diz, Gênesis 37, por causa dos seus sonhos. Em outras versões, por causa das suas visões e das suas
palavras, porque ele reproduzia aquilo que ele via, exatamente como Daniel. Em razão disso foi vendido. Aí, depois de 17 anos, quando Jacó encontra novamente José, ele diz: meu filho, eu me alegro, porque apesar de estar com a vista embaçada, sei que estou diante de você. E o que eu me lembro é que quando você partiu, ou seja, quando você foi, para ele era morte, mas na verdade estava apenas cumprindo a visão. Às vezes Deus não te conta tudo para você não pensar que essa visão é a sua destruição. Deus vai distribuindo parcialmente. Aí escute, ele diz assim: mas hoje eu me alegro, porque quando te vi você partiu só, mas hoje vejo que o Senhor trouxe toda a sua descendência. Uma visão, ela não se realiza só quando Deus te leva para o final. Ela se manifesta durante todo o período de caminhada, enquanto você está sustentando. Volta para Abraão e você vai entender. Quando já não tinha mais vigor em suas pernas, força em seus braços, Deus então vai aparecer a Abraão e vai dizer assim para ele: Abraão, sai da tua tenda, levanta a tua cabeça. É aqui que você vai ver o poder de uma visão. E diz assim para ele: olha o mais longe que você puder. O texto não diz, mas inteligente como ele era, eu imagino que ele pegou as coisinhas dele e disse: estou indo para o monte. Por quê? Porque se Deus quer me dar algo além do alcance da minha vista, a primeira coisa que eu vou fazer é subir para o lugar alto. Se ele é inteligente como eu creio que era, eu creio que ele não só foi para o quintal, mas ele deve ter caçado o lugar mais alto que ele podia subir. Porque depois que não havia mais tanta força em seus braços, tanto vigor em suas pernas, para continuar utilizando aquele mesmo método de possessão que Deus havia lhe dado por causa da visão que lhe entregou, aí Deus vai dizer para ele: Abraão, levanta a tua cabeça. E ele diz assim: porque aonde os seus olhos alcançarem, oh meu Deus do céu, aonde a sua visão alcançar, aonde a sua visão alcançar. Quem tem braços para fazer isso, reproduza isso agora. Quem não tem, reproduza na alma, porque aonde o teu corpo não alcança, a tua visão te eleva. Mas quem tem, traga isso para o espiritual com os braços agora. Coloque ele para frente, não para o alto, coloque ele para frente, como quem aponta algo muito distante, muito distante. Ah, meu irmão, eu estou contando com a tua esperança, mas se tiver faltando em você, vem comigo. Só faz o que eu estou falando, porque crede em Deus e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Pega o teu dedo e aponta bem distante. Eu vou te dar um conselho agora. Ei mocidade, aponta distante, minha filha. Deus está te dando uma oportunidade hoje. Ei ancião, aponta para longe aí agora. E esse longe não é dezembro não, aponta para mais longe. Quer um conselho? Sai de 2022, vai entrando enquanto você aponta para 2023, 2024, 2025, 26, 27, 28, 29, 30. Ai Camila, eu acho que tem gente que já baixou o braço, isso é para quem vê. Oh meu Deus do céu. Ai Camila, eu acho que eu não vou ter idade até 2030 não. A tua visão está curta, mas se hoje você apontar, Deus está dizendo: ei, e quem disse que se você apontar para 2030, é só para você que eu vou dar 2030? O que foi que ele disse? Os filhos dos teus filhos, os filhos dos filhos dos teus filhos, e os filhos dos teus filhos nele, eu te visitarei até 1000 gerações. O que o Senhor disse em Gênesis 12: em ti serão benditas. Aponta aí, aponta aí, aponta aí que eu não acabei. Aponta. O rapaz do teclado pode me ajudar? Eu sinto que aquele que habita entre os louvores, eu não sou disso, não é costume meu, pastor.
Não é costume meu, mas há um mover profético aqui nesta noite. Oh, meu Deus do céu, pode crescer, viu? Pode crescer sem medo. Se o rapaz da bateria quiser me ajudar com os pratos, pode vir também. Oh, quem ainda está aguentando com a mão ao longe? Deus está dizendo: eu vou em ti visitar os netos que você ainda não tem. Eu vou em ti abençoar o caminho dos teus filhos que ainda não tem decisão e poder para escolher. Olha o que ele diz: Abraão, Abraão, levanta a tua visão. Olha, levanta a tua cabeça, amplia a tua visão. Agora não é mais perna, agora não é mais braço. Olha o que Deus vai dizer: porque aonde os seus olhos alcançarem, você alcança riqueza, então veja a riqueza. Você alcança a faculdade, então veja a faculdade. Você alcança a cura desta enfermidade, então se veja curado. Se veja depois dos meses de quimioterapia, se veja depois dos meses de fisioterapia. Aonde você alcançar, ali eu te darei. Oribadacando o rebanho. Agora com a mão estendida, abra a mão assim, ó, na mesma direção. Olha o que Deus está dizendo. Deus sabia que a perna de Abraão não chegaria em lugares que Israel chegaria. Deus sabia que as mãos de Abraão não tocariam em lugares que Israel tocaria. Mas tudo que Deus faria na família de Abraão depois dependia de para onde ele olhava antes. Tudo que está para acontecer agora nesse contexto, no futuro de Israel, não é só de Isaac. Isaac vai ser pai de Jacó, e Jacó vai se chamar o quê? Israel. Tudo que está para acontecer depois, naquele contexto, depende da capacidade visionária que Abraão tem de olhar para frente agora, de alcançar ao longe agora. Você está entendendo, igreja? Ei, meu irmão, ei, pastor, você está entendendo? Ei, profeta, ei, pregador, ei, adorador, você está entendendo? Faz assim a mão, assim, ó. Então olha o que Deus está dizendo para Abraão: não mais perna, não mais braço. Porque tem tempo que Deus faz isso com a gente, né? Tempo que a gente sua, tempo que a gente se esforça. Só que Ele sabe quando a sua carne não pode ir além. Ele sabe quando o seu advogado não pode ir além. Ele sabe quando a sua conta corrente não combina com o seu sonho. Ele sabe quando o seu esforço, quando a sua medida não combina com o que você está vendo. Então Ele não usa mais o seu recurso aqui para chegar lá. Ele olha aonde você vai chegar e aproxima isso da sua visão. Por que minha mão está estendida, Camila? Quem estendeu e aguentou até agora, recebe. O que Deus está dizendo é: a partir de hoje, debaixo desta palavra, o que não couber no seu bolso, mas couber na sua visão, olha para lá. Por quê? Porque tudo que couber na sua visão, completa aí para mim agora, para eu ter certeza de que você está me ouvindo bem. Tudo que couber na sua, tudo que couber na sua, Deus vai colocar na sua mão. Vai vir para a sua mão. Vai vir para a sua mão o que o teu salário não comporta. Mas se couber na tua visão, teu salário não te bota lá, mas traz aquilo para os teus olhos. Deus vai cumprir essa visão. Se assente glorificando a Deus. Prega, seja um arauto, seja um mensageiro,
Seja uma mensageira do Eterno. Olha para alguém e diga: nem tudo é com o pé, nem tudo é com a mão, mas tudo depende da sua visão. Deus está dizendo: eu vou contigo até onde a sua visão alcança. Porque não há nada, olhe para cá, que Deus coloque dentro de você que Ele não seja capaz de sustentar. Camila, como é que eu sei? Camila, e como é que eu sei? Se a gente puder deixar as luzes acesas, me ajuda um pouquinho, senão eu vou ficando meio tonta. Camila, como é que eu sei que o que eu carrego não é de mim? Porque dá tanto trabalho que se fosse de você, você já teria conseguido desistir. E não combina com seus pensamentos humanos, terrenos e naturais. Porque tudo que Deus te entrega é maior do que você. Então é por isso que de vez em quando você entra em crise. E aí você pensa: a melhor coisa que eu faria seria deixar esse projeto, seria deixar esse sonho. E se de verdade ele fosse uma plantação da sua natureza humana, você já teria feito isso. Porque é característico de nós procrastinar o que a gente não dá conta de resolver na hora. E por que você não consegue fazer isso? Será que você não entendeu que essa visão, ela não é sua? Aí vem comigo aqui sobre Daniel. No capítulo 8, as visões que no 7 se tornam maiores, agora ficam mais intensas. Presta atenção. No capítulo 7, elas já estavam grandes. Só que no capítulo 8, as visões que no 7 já eram grandes, agora elas ficam mais intensas. Vou te exemplificar num campo natural, tá bom? Físico. Tem sonho que você tem que ele é muito maravilhoso, mas ele não é intenso. Então você acorda depois de 10 minutos, se não contar, já esquece o que sonhou. Em contrapartida, já existem outros que nem foram tão longos, mas foram tão intensos, que às vezes você reagiu até no físico. Quem aqui já acordou com uma dor de um golpe ou de alguma coisa que passou no sonho e carregou a dor para o físico mesmo depois que acordou? Pode ser psicossomático, mas pode ser igual aconteceu comigo uma vez. Você acredita que eu tenho um sonho ridículo guardado na minha mente? E quando eu digo ridículo é porque eu não estou falando de uma visão, estou falando de dormir de barriga cheia mesmo. Eu sonhei, na minha perspectiva, que eu estava a noite inteira olhando para um poste com a luz acesa. Claro que a duração de um sonho não é a noite inteira, a gente sabe disso. Mas dentro daquilo que eu considero tempo e que é relativo à minha compreensão, a impressão que eu tive é que eu passei a noite inteira sonhando com um poste de luz acesa. Quando eu acordei, porque no sonho eu queria abaixar a cabeça e não conseguia, porque a minha traqueia, como é que a gente chama esse osso que fica aqui? Pois então, a minha traqueia começou a doer, e a minha vontade no sonho era assim: eu queria abaixar a cabeça, mas eu não consigo. Resultado, quando eu acordei com uma dor terrível. E que posição eu estava? Com a cabeça presa na cabeceira da cama, tentando voltar minha cabeça para baixo e não conseguia. Então, na verdade, o sonho só produziu aquilo que meu corpo já estava vivendo. Por isso eu acordei com dor. Então eu não estou falando disso. Não estou falando de sonhos nessa esfera. Agora, esse sonho foi curto, foi ridículo, mas você vê, já se passaram anos e anos e eu ainda lembro dessa agonia. Por quê? Porque ele foi intenso, marcante, a noite inteira olhando para o mesmo lugar, a noite inteira vendo a mesma coisa e tentando mover o meu corpo para um movimento diferente, e eu não conseguia. Então isso acabou intensificando, me marcando. Agora, o contexto aqui não é só profético e sobrenatural, mas para comprovar o que eu estou querendo dizer sobre a intensidade dos sonhos, quando você vem caminhando num caminho onde Deus vai te dando as visões e os sonhos, e você procura ser diligente com aquilo que você está sonhando, com aquilo que você está vendo, Deus não só aumenta a envergadura do sonho, como Ele intensifica a força do sonho dentro de você, Camila. E ao longo da trajetória de Daniel isso aconteceu exatamente, paulatinamente, cronologicamente, como está escrito dentro do seu livro, exatamente como eu tenho relatado aqui para vocês, desde Daniel 1 até Daniel 8. Aí em Daniel 8, ele vai ter uma experiência acerca desses sonhos e dessas visões. No capítulo 7, Camila, o que você define que os sonhos ficaram maiores? Que as visões se tornaram maiores? Foi quando Deus tirou ele do contexto pessoal e colocou ele no contexto governamental da nação.
Ele já não sonhava com um ou com outro, e nem interpretava o sonho de A, B e C. Deus estava dando para ele visões a nível nação. A grosso modo, para todo mundo entender, Deus não está agora falando para Daniel apenas o que acontece no quarto do rei. Deus está falando para Daniel sobre as decisões que o rei vai tomar e nem sabe ainda. Não, você está entendendo isso aqui? É sobre isso. Aí no capítulo 8, como é que a gente sabe que elas ficam mais intensas? Porque vai acontecendo 8 que ainda não aconteceu em nenhum desses períodos. O corpo dele vai começar a sentir na carne o que Deus revela no espírito. Olha isso aqui. No capítulo 8, numa visão do reino de Belsazar, aquela a mais conhecida no início da revelação, do bode, do cordeiro, ele vai dizer assim, olha, verso 17, você vai achar que eu estou lendo o mesmo capítulo que a gente leu quando começou o culto, a pregação, mas não é outro. Olha o que ele vai ler. Ele veio para perto de onde eu estava. Ele quem? O anjo. Porque ele tinha acabado de ter uma visão às margens do rio Ulai. Aí ele diz assim, e vindo ele, fiquei assombrado e caí com o rosto em terra. O que é isso? A perna não aguentou. Aquilo que ele está recebendo, seja em visão aberta ou em arrebatamento, é tão forte, tão forte, tão forte, que ele não suporta isso nem no físico e nem no espiritual. Camila, se o que Deus está revelando para ele é no espiritual, como é que ele não suporta nem no espiritual? Está acontecendo com ele o que aconteceu em João capítulo 1, verso de número 17, quando viu um anjo que era conservo de João, ou seja, ainda não era a imagem do Cristo glorificado, era apenas um dos anjos que estavam ali naquela atmosfera. Só que olha o texto vai dizer que preso na ilha de Pátimos, João vai ser arrebatado numa visão. Se ele vai ser arrebatado numa visão, quem subiu para o nível de revelação que Deus estava entregando para ele, ou seja, para o Apocalipse, foi o corpo ou foi o espírito? Tem gente que está na dúvida, eu vou perguntar de novo e vamos fingir que isso não aconteceu. Ele disse, o Senhor me arrebatou em visão. Então eu vou perguntar de novo, as visões que ele recebeu no corpo, em carne, na prisão, ou recebeu no espírito, na atmosfera da revelação? Em carne ou espírito? Em carne ou espírito? Ele transcendeu e foi para uma área que carne e sangue não entrava. Então se ele está em espírito, depois deste homem falar com ele e chamá-lo, e o texto diz que ele cai como morto, ou seja, na visão ele dobra o joelho e vai para o chão, porque nem em espírito ele está aguentando o que ele está vendo. Porque não é um espírito que transcendeu em glorificação. Então veja, a visão que João está tendo, mesmo depois de caminhar com o verbo vivo tanto tempo, ela é tão grande, tão grande, tão grande, que ainda que ele não esteja em carne, em sangue, em batimento cardíaco, a consciência de um corpo físico e real está presente no espírito. Porque quando Deus te dá um sonho, uma visão, uma revelação, quando ele te arrebata a alma, quando você está vivendo algo com Deus, Deus te usa e fala com você na transparência, diferente de outros espíritos que precisam possuir a tua mente. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Olha para quem está do teu lado e diga, as visões de Deus. Fale, porque Deus vai libertar alguém agora de espíritos imundos que acham que é Deus que está falando. Olha para alguém e diga, as visões de Deus são transparentes. O que é isso? Deus não vai arrebatar tuas faculdades mentais. Deus está contando com quem você é, do jeito que você é, e vai te usar como você é. Aí veja, Daniel agora entrando nesse nível e nessa intensidade. Camille, por que você está pregando essa mensagem? Olhe para quem está do teu lado e diga, porque você vai entrar num novo nível. Você vai entrar num novo nível de revelação. Você vai entrar num novo nível de discernimento. Você vai entrar num novo nível de interpretação. Você vai entrar num novo nível de intercessão.
vai entrar num novo nível de... Você acha que a vida que você caminhou com Deus até aqui já foi uma vida de experiências extraordinárias. Só que eu vou liberar algo aqui e eu quero que reaja da cadeira. Vai reagir, não é na cadeira, vai reagir da cadeira. A pessoa que entende que essa palavra é para ela. E eu não estou perguntando se você tem medo. Eu não estou perguntando se você acredita. Eu estou querendo que você entenda que numa segunda-feira à noite, Deus não te parou nessa casa para fazer entretenimento. Se fosse para isso, você podia estar maratonando uma série na internet. Só que Deus está dizendo: eu te trouxe para cá para você não se assustar com as visões, para você não se assustar com as novas experiências que eu vou te dar. Eu te trouxe para cá porque agora eu vou mexer com você. Eu vou mexer com você de tal forma que você vai sentir até no corpo. Você vai sentir no corpo. Oh meu Deus, eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, Camila, que poder há no 1 a 3? Nenhum, é só para ficar organizado. Quando eu disser 3, você vai bater na mão de alguém e vai dizer para essa pessoa: teu nível muda hoje. E eu vou para que nível? Mais intenso, mais profundo. As visões vão ser mais intensas. Prepara. Eu conto 1, levanta a mão e vira de frente para alguém. Eu conto 2, pega na mão dessa pessoa. 3, diga: mais intenso e mais profundo. Mais intenso. Deus está te virando de nível. Você vai transicionar. Você vai transicionar. Você vai transicionar. Se prepare para ver novas línguas. Variedade de línguas. Se prepare para interpretar línguas. Camila, mas Deus nunca me prometeu isso. Ele está falando com você agora. Tem um antes e depois dessa conferência para esta igreja. Tem um antes e depois para ministérios depois deste culto. Tem um antes e depois aqui para famílias depois desta reunião. Oh, você vai sair diferente, porque as visões vão se tornar mais intensas e mais profundas. Senta aí que eu não acabei não. Só vou acabar quando eu chegar no 10. Já cheguei no 8, falta só 2. Camila, vai dar 10 horas. Se tu não aguenta até 10, tu não vai aguentar o intenso e o profundo. Então já vai na paz, já sai de fininho, já vai dando a paz do Senhor e saindo devagarinho. Se alguém pergunta: ué, o culto já acabou? Não, mas é que ficou intenso e profundo demais para mim. Ficaram mais intensas e mais profundas. E a gente se sente tão incompetente diante das visões, diante do que Deus dá, porque, como eu disse, é sempre sobre coisas muito maiores do que a capacidade da nossa força, do nosso braço, das nossas conexões, que de verdade, se dependesse só da gente, há muito a gente já teria deixado. Quantos aqui não viram uma obra que falava sobre Deus? Algo que era para a glória de Deus, mas que Deus fazia com que isto passasse por você. Já passaram por situações, aqui os mais experientes vão entender o que eu estou falando. Já passaram por situações do qual sua própria consciência dizia assim para você: você não precisa disso. Como quem diz, larga isso. Está obedecendo fulano por quê? Está passando por tal situação. Todo mundo aqui que tem de Deus uma obra, em algum momento já foi tentado a um larga tudo. E vai viver a tua vida, a tua família. Só que esse é um grande lance depois que você recebe uma visão de Deus.
você vive para ver cumprido diante dos seus olhos aquilo que Deus revelou. E não há nenhuma outra área que te dê maior contentamento e realização do que isso. E não há nenhuma outra coisa que te chame mais a responsabilidade do compromisso do que isso. Você não consegue se envolver tão profundamente com nada como você se envolve com isso. Realmente toma mente. Por isso que de vez em quando lá fora alguém olha para um crente e diz: fizeram lavagem nele. Porque toma a nossa mente. Mas é transparente, é consciente. Por isso a gente sabe tudo que envolve. De vez em quando a gente quer deixar, mas não consegue. Porque a visão sustenta de pé quando a alma quer desistir. A visão sustenta de pé quando a lógica não faz mais sentido. Tem hora que a gente gasta tanto que você vê que a causa do envolvimento na visão já não é retorno. Porque você já deu mais do que podia ter. Mas você continua. E alguém pensa: o que é isso? Você vai dizer: começou com um sonho, mas agora virou uma visão. E de visão ninguém abre mão. Por que o evangelho é tão grande, é tão lindo e tão maravilhoso? Óbvio, porque está baseado em Cristo. Mas por que seu discipulado é tão poderoso? A verdade é que todos nós aqui desfrutamos dos efeitos do evangelho. Mas estamos envolvidos e só aguentamos até aqui por causa da causa do evangelho. Jesus não imprimiu em nós frutos, imprimiu em nós sementes. Jesus não discipulou em nós resultados, discipulou em nós métodos. O que você acha que faz Pedro em Lucas 5 voltar para a mesma rede, para o mesmo barco e para o mesmo mar, depois de já ter feito uso de um método que não deu certo? Ele disse: já fiz isso a noite inteira, mas vou de novo por causa da tua palavra. É uma palavra que nos disciplina de tal forma que quando a gente já está sendo provado e quase tentado a desistir, o treinamento se torna maior do que o resultado. E aí a gente não abre mão e continua. E não é nisso que começa a aparecer o nosso valor? Não é nisso que começa a aparecer a nossa fidelidade? Não é nisso que a gente começa não a se orgulhar, mas a glorificar, como quem diz: Deus, o Senhor sabe que pode contar comigo. Não é isso que faz a gente sair da posição de servo, que só trabalha para receber, e entrar na posição de amigo que continua, mesmo depois de não ganhar mais nada. Não é isso. Tem gente que diz assim: Camila, meu relacionamento com Deus já foi melhor naqueles tempos do início. Quando você era servo? É porque agora Deus está te provando para ver se você passa no crivo do amigo. Se tornaram mais intensas e mais profundas, de tal forma que olha o que vai acontecer diante dessas visões. Verso de número 18: estando ele falando comigo, caí com o rosto em terra adormecido. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé. Verso de número 26: a visão da tarde e da manhã, ou seja, mais intensas, mais profundas e mais recorrentes. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira, porém cerra essa visão que só daqui a muitos dias se cumprirá. O que acontece? O Senhor deu a Daniel uma visão e falou para ele não abrir aquela visão, porque nos capítulos anteriores o texto relata que ele vê, escreve e fala. Ele vê, escreve e fala. Mas dependendo da intensidade, da profundidade daquilo que Deus te confia, o cenário é tão discrepante daquilo que você está vendo, que você não pode contar para as pessoas o que vai acontecer, porque a realidade delas está muito distante do que Deus revelou. Então olha o que o anjo diz para ele: você vai selar. Aí Daniel, verso 27, vai dizer assim: eu, Daniel, estive enfraquecido. Agora responda para mim aí, olha o que o texto está dizendo. Eu, Daniel, estive enfraquecido. Ou seja, depois da visão ele ficou como? Enfraquecido. E ele deixa claro, ó, agora aguenta isso aqui, ó. Eu estive enfraquecido e enfermo alguns dias. Então me levantei e falei do negócio do rei. E espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Sabe o que ele está dizendo? Diante do que eu vi, diante do que eu ouvi, diante do que eu discerni, meu corpo se debilitou. Eu precisei de um tempo para me recuperar daquilo que eu vi. A visão não exaltou ele, a visão o abateu.
A visão não fez ele sair do quarto e dizer: eita, que eu sou poderoso, hein? Deus falou comigo de manhã, de tarde, eu vi anjo. Ele, não. Visão grande é só para quem consegue ser humilde, de porta fechada, sem ninguém olhando a performance. Rapaz, a visão foi tão grande que envolveu o corpo dele. E agora eu encerro aqui com vocês no 10. Camille, por que você está falando sobre o 8? Porque eu não quero que você saia daqui iludido, achando que porque estou falando de sonho, visão, futuro e esperança, isso não vai envolver sua carne, isso não vai envolver seu corpo, isso não vai envolver o fato de algumas pessoas que estão do seu lado não conseguirem entender o que você vê. Maria, quando foi dizer a José que estava grávida do Espírito Santo, a promessa era para se cumprir na família dele, porque quem era da casa de Davi era ele e não ela. Então veja, ele estava na revelação, mas ele não compreendeu. É complicado quando Deus te confia uma visão que nem quem está do seu lado consegue entender. Isso debilita a sua alma. E por vezes, dependendo do que Deus te mostrar, vai debilitar o seu corpo também. Só que depois de alguns dias ele se levantou. A maior visão da vida de Paulo, a maior visão da vida de Paulo, não foi aquela do terceiro céu. Por que não? Porque aquela foi em decorrência da primeira. Se não tivesse acontecido Atos capítulo 9, jamais teria tido tantos níveis de transcendência celestial. O que aconteceu foi que ele viu Jesus no 9, num resplendor de luz do céu que o cercou. Aí o texto diz que ao ver essa luz e ela resplandecer diante dele, ele caiu com seu rosto em terra. Então, como Paulo entrou na visão que Deus estava dando, que Cristo estava dando para ele, e ali no caminho de Damasco, indo ao chão, mas como que ele saiu? O Senhor disse o que para ele? Levanta-te. Então no processo às vezes você se arrasta. No processo às vezes você fica acamado. Eu não vim mentir para você não. No processo às vezes nem tua família te entende. No processo às vezes até teus amigos acham que você está maluco. Só que Deus está dizendo: eu não vou te fazer viver a realidade dessa visão caído. Fica de pé. É por isso que no sonho, quando ele caía, o Senhor mandava um anjo e dizia: bota ele de pé. Teve visão que Daniel teve, que assim como João na ilha de Patmos, ele desmaiou mesmo em espírito, mas o Senhor dizia: Gabriel, levanta ele e faça ele entender a visão. Era Deus dizendo o que? Vai doer, a carne vai tremer, mas você aguenta carregar o que eu te confiei. Então fica de pé e vai viver o que eu te dei. Era isso. No capítulo 10, eu encerro aqui, vai acontecer a mesma coisa. E ele vai dizer: só eu, Daniel, tive aquela visão. Essa daqui já não é apenas governamental ou nacional, mas faz alusão direto ao início das revelações das 70 semanas que chamamos de Daniel. Aquelas que estão perfeitamente coadunadas com a que João recebeu na ilha de Patmos. E aí ele vai dizer assim: fiquei, pois, eu só e tive esta grande visão, e não restou força em mim, e desfigurou-se a feição do meu rosto, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, caí com o rosto em terra profundamente adormecido, e certa mão me tocou, e fez com que me levantasse, vem de novo, fez com que me... O que o texto está dizendo? Que o anjo botou ele de pé? Não. Que o anjo só falava com ele para que ele se... Não podia ter dado a mão e ter posto o homem de pé? Não podia ter pego no colo e ter falado: firma aí os artelhos, igual Pedro fez com aquele da Porta Formosa? Mas não. Ele só falava, ia dando discernimento, e dizia para ele, enquanto ele está prostrado, dizia para ele: levanta. Levanta por quê? Porque a visão ainda não acabou. Ele caía antes de Deus completar a visão, porque era muito tremendo, igual João. João não caiu no capítulo 20, caiu no capítulo 1. A visão já era tão extraordinária que antes de Deus revelar tudo, ele já fugia.
do corpo, da alma, sei lá. Então o anjo dizia para Daniel: levanta. Semblante desmaiado, sentimento de ausência total, fraqueza extrema. Levanta. Eu vou falar bem do jeitinho que Deus está me dando ordem. Você diz: Deus, não dá. Eu estou tomando remédio tarja preta e o Senhor está dizendo: levanta. Eu não estou perguntando o que você está tomando, eu estou mandando você levantar. Deus, não dá. Meu marido foi para fora, meu marido foi embora. E Deus está dizendo: ele foi, mas eu estou aqui. Levanta. Levanta, porque a visão continua. Levanta, porque eu ainda não te revelei tudo. Levanta, porque eu ainda tenho mais a te entregar. Levanta, porque eu ainda tenho mais a te dizer. Levanta, porque eu quero falar com você. Levanta. Levanta. E como é que ele levantava? Eu vou ser honesta, gente. Daniel não levantou como um soldado preparado. Daniel não levantou como alguém que está acostumado a fazer agachamento. Você leu comigo. A visão ainda não tinha acabado, pastor Josimar. E assim te diz o Senhor: você deve levantar, porque eu só estou te dando o início da revelação. Eu te treinei para ver o que você ainda vai ver. Eu te preparei para você alcançar o que ainda vai alcançar. Ele está enfraquecido. A sensação é de desmaio, o rosto está desfigurado, mas o texto diz que ele bota a palma da mão no chão. Para quê? Ele está buscando apoio nele mesmo. Ele está buscando apoio nele mesmo. Ele se esforça e bota um pezinho primeiro, depois bota o outro, e ele fica firme, Camila. Fica não. O texto diz que ele bate um joelho no outro, mas ele aguenta a visão. Deus está dizendo a alguém aqui: você vai sentir medo, mas aguenta a visão. Você vai sentir fraco, mas aguenta a visão. Você será traído, mas aguenta a visão. Alguns amigos vão te deixar, mas aguente, aguente, aguente a visão. Você vai chorar. Algumas pessoas vão te deixar, outras vão te trair. Você vai ver reis se levantarem e vai ver reis serem destituídos. Rapaz, olha aqui. Daniel não era rei, Daniel nunca foi rei, mas coabitava dentro de um palácio. Ele viu reis entrarem e reis, mas ele, porque quem tem visão, aguenta, fica, transcende. Você vê a economia ser abalada, mas quem tem visão transcende. Estamos vivendo um tempo onde os reinos estão abalados. E hoje Deus reuniu aqui e Ele disse: mas aonde está a sua visão? Na horizontal ou na vertical? Por que que o reino de Davi, poderíamos quase, não estou dizendo que estou chamando, poderíamos quase chamarmos de sempiterno, porque durou mesmo depois que sua vida não durava mais, por causa daquilo que a visão da sua hereditariedade carregava, o Messias. Não há reinado humano, nem o do seu filho sucumbiu o do seu pai. E o que ele dizia? Elevo.
eu elevo. Não olha para as circunstâncias. Não olha para os boletos que se acumulam na escrivaninha. Não olha para os comentários negativos da sua rede social. Não olha para os haters. Não olha para os hackers. Não olha para o cancelamento. Deus hoje trouxe homens, mulheres, jovens, crianças. E Ele está dizendo: eleve. Ele dizia: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Vem do Senhor. Meu socorro vem do Senhor. Ele vem do Senhor. Elevo meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Do Senhor. Que reinado de Davi. Reinado que passou. Mas diga para mim, a visão de Davi passou? Ele disse: não vou poder construir a casa, Deus não deixou. Mas meu filho tem aí mais de 6 bilhões. Começa e faz a casa. O que ele está dizendo? A visão é minha, mas a construção vai ser sua. Então diga para mim, Salomão fez a vontade de Deus ao dar continuidade à visão de seu pai. Quando elas ficarem intensas e profundas e sua carne começar a ser esmagada, entenda, é porque você está perto da realização de tudo que você viu. Você se lembra de Jesus no Getsemane? Lembra? Quando foi que seu suor ficou vertido em gotas de sangue? Quando se aproximava o momento de cumprir a sua hora que havia chegado. Seu suor se verteu em gotas de sangue. E ele sentia essa aflição na sua alma. Virou sangue. Porque ele vislumbrou a proximidade do cumprimento da visão de sua vida. Que era entregar a sua vida. Então todas as vezes que você estiver muito perto da realização de tudo que você viu, seja em você ou nos seus filhos, você sentirá sua alma abalada, sua carne esmagada, seus pensamentos pressionados. Só que Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: aguenta a visão, vai valer a pena. Depois de tudo, o livro do profeta Daniel se encerra no capítulo 12. Suas visões ainda não se cumpriram todas. Porque ele foi, mas as visões continuam. E curioso, preocupado, porque é diligente com tudo que Deus lhe entrega, ele disse: agora data para mim. Quando é que vão se dar todas essas coisas? Ele perguntou o que qualquer um de nós gostaria de perguntar diante de uma grande visão. Como quem diz: eu espero isso até quando? E o que eu faço? E o Senhor diz o que para ele? Daniel, não te convém saber o dia nem a hora. Tu, porém, vai até o fim. Vai até o fim. Diante de algo grande que Deus está nos dando aqui nessa noite, diante de algo grande que Ele já te deu na sua caminhada, você sempre terá a sensação de que vai morrer e não vai aguentar. E não sou eu que estou dizendo, são todos os homens que tiveram uma visão de Deus. Você tem a sensação que sua casa não vai aguentar, que você não vai aguentar. Só que Deus me trouxe nessa noite como profeta para dizer: a visão é minha, e eu preparei cada estrutura da sua célula, cada estrutura do seu corpo para aguentar. Quando Jesus entrou no barco de Pedro, Pedro pensou que o barco ia ir a pique por causa da multidão de peixes que entrava. Mas Deus já havia medido a estrutura do barco que ia puxar a rede. Deus está dizendo: quando você está perto de viver sua maior realização, você pensa que vai arrebentar, você pensa que não vai aguentar. Só que Deus está dizendo: é porque está perto. Está perto, está muito perto. Está muito perto. E você vai até o fim. Você vai até o fim.
A maior visão de Isaías, Isaías capítulo 6, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Os anjos voavam ao redor do trono, a glória da casa se enchia e os umbrais das portas se moviam com a voz do que clamava. Verso 5 do capítulo 6, Isaías dizia: ai de mim, eu vou morrer, porque estou vendo a glória do Senhor. Então um anjo desceu com tenaz, purificou os seus lábios e deu a ele suporte. Para quê? Para através da purificação, através da santificação, suportar a visão. Camila, o que eu faço para não morrer? Se santifica, se purifica, jejua e ora, porque você não vai morrer diante do que Deus te confiou. Eliseu vai dizer para Elias: Elias, na verdade ele não diz, é Elias que, vendo que ele não o deixava, Eliseu tinha uma visão. Quem ainda está comigo, diga amém. De pé como estamos, estou encerrando. Elias era um grande homem que fazia Eliseu sonhar. Eu imagino Eliseu acompanhando os passos de Elias e pensando: tal coisa que ele faz eu não faria, isso aqui que ele faz eu vou continuar fazendo. Só que ele tem algo que eu dependo para sustentar a visão que eu tenho. Eu preciso dessa virtude. Aí os rapazes da escola de profeta diziam: você sabe que o teu Senhor será tomado de ti, né? Ele dizia: eu sei, mas fica quieto. O que ele estava dizendo? Cada um com a sua visão. A minha é ir com ele até o fim. Por quê? Porque ele já sabia o que ele ia pedir. Ele tinha uma visão: eu quero o que ele tem. Aí quando ele atravessa o Jordão e ele sabe, Elias sabe que será tomado de Eliseu. Aí Elias olha para ele e diz assim: fala. Como quem diz: você acha que o profeta aqui não sabe o que você quer? Fala, antes que eu seja tomado de ti. Aí Eliseu diz assim: eu quero que haja porção dobrada do que há sobre ti em mim. Aí ele diz assim: se tu me vires, escuta isso aqui, se tu me vires quando eu for tomado de ti, assim será. Mas se tu não vires, não será. Duas coisas. Primeira, o que Elias está dizendo para Eliseu? Ô Eliseu, o que você me pediu não depende só de mim, depende de Deus. E Deus vai te provar vendo o quanto você aguenta o que está para acontecer. Se você aguentar a visão, ou seja, se você aguentar o que está para acontecer aqui daqui a pouco, você vai receber. Mas se você não aguentar, você não vai. Camila, como seria não aguentar? Desmaiar, por exemplo. Por exemplo, desmaiar. Por exemplo, se ele começa a ver, e assim como o Gideão, ele diz: ai de mim, o que ele pensa? Vou morrer. Essa é a palavra de um judeu que acha que está às vésperas da sua morte. Vou morrer. Se ele não aguentasse ver o que estava para acontecer ali, ou se Deus o privasse do que estava para acontecer ali, porque, irmão, nem todo mundo vê. Lembra de Eliseu dizendo, de Geazi dizendo: meu pai, meu pai. Eliseu vai dizer: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ele ainda não tinha discernido a visão na hora que o Senhor vem tomar Elias. Mas ele aguentou, sim ou não? Sim ou não? Então Elias disse para ele: se você me vê quando eu for tomado de você, assim será. Mas se você não me vê, não será. Só que ele aguentou. Ele não discerniu na hora, mas nem tudo você vai discernir na hora. Mas Deus não está testando o quanto você discerne, está testando o quanto você suporta. Aguentou. A capa caiu como evidência da unção recebida. Ele feriu o Jordão e voltou com porção dobrada do que tinha Elias. Lembra de Geazi, moço de Eliseu? Viu os carros e ficou apavorado. Vão nos matar. Aí o que Eliseu orou? Senhor, peço-te que abra os olhos do moço para que ele... Quem não está vendo, eu quero fazer a mesma oração.
Que o Senhor abra teus olhos hoje para que você veja além do que os seus olhos enxergam. E que você, na condição de Isaías, de Eliseu, de Estevão, que suportou ser apedrejado por causa do que via enquanto era apedrejado. Você, que na condição de Daniel, de vez em quando vai precisar de cama, de vez em quando vai precisar de remédio, mas vai cumprir dizendo: Senhor, eu vou até o fim. Eu quero orar por você agora. Levante a mão direita e deixe ela em pé o maior tempo que você aguentar, não abaixe. Comece a fazer o teste de suporte da alma baseado no corpo. Levanta a mão e deixa ela bem alta aí. Senhor, em nome de Jesus, nesta noite, onde houver alguém aqui, debaixo da tua palavra e ao alcance da tua voz, que nesta noite nos dá direção e estratégia, que nessa noite nos dá discernimento da tua vontade, do teu querer para nossas vidas e para o chamado, para o ministério que o Senhor tem nos confiado. Deus, nós erguemos as nossas mãos para dizer: eis-nos aqui. Erguemos as nossas mãos para dizer que nós não vamos retroceder, por mais que de vez em quando isso abale a alma e até o corpo. Estamos aqui para dizer: cumpre a tua vontade, revela o teu querer, do alto da cabeça até a planta dos pés. Nos sustenta, nos dá o suporte que Daniel teve, nos dá o suporte que Estevão teve, nos dá o suporte que Abraão teve, nos dá o suporte que Moisés teve, porque tu és o mesmo e não mudou. Tu és o mesmo e não mudou. Vem conosco e nos dá o suporte que tu deu a Davi, nos dá o suporte que tu deu a Eliseu, nos dá o suporte que tu deu a Noé. Nos ajuda a sustentar a visão e nos leva a transcender, nos leva a ir além, nos usa como ponte, como conexão, para que outros possam ir além, para que outros possam sonhar, para que outros possam viver, para que outros possam ver o quão grande é o Senhor e quão grandes são as tuas promessas e os teus feitos. Transiciona hoje o teu povo, nos eleva a um novo nível de visões mais intensas e mais profundas, para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Preste atenção aqui, você vai dizer o amém diferente hoje. Vira de frente aí, de 2 em 2. Pastor José, pode ir chegando aqui, de 2 em 2. Vira de frente aí para alguém. Às vezes, a gente precisa de alguém que nos dê suporte físico para sustentar a visão. Pastor José, fica bem aqui no meio, por favor, bem aqui no meio. Vou repetir. Às vezes, a gente precisa de suporte físico para sustentar a visão que Deus nos deu. Ó, Moisés no cume do monte, pastor Josimar, a guerra se dando lá embaixo. O texto diz que quando ele abaixava as mãos, por cansaço, muito tempo sustentando a visão, o povo perdia. Mas quando Arão e Ur levantavam suas mãos, cada um de um lado, o povo prevalecia. Eu queria chamar aqui agora o Wesley, e queria chamar seu filho aqui agora para me ajudar. João, fica à direita do seu pai. Wesley à esquerda.